Fala, CACDista! Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025 e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG. E no episódio de hoje a gente vai falar de questões territoriais, protestos e de imigração, temas quentes para o mundo das relações internacionais e para a sua prova. Escuta só o que aconteceu nesta semana. Guerra em Gaza. Estados Unidos apresentam um novo plano de paz para a região e chanceler brasileiro faz elogio à proposta. Migração em foco. Entre fluxos crescentes e impasses políticos, o tema volta ao centro do debate internacional em Portugal e nos Estados Unidos. Marrocos e Madagascar. Protestos elevam a geração Z ao protagonismo contra a corrupção e crises. China e Taiwan. No aniversário da República Popular da China, Xi Jinping sobe o tom contra a independência da ilha. E eleições na Moldova. Resultado mantém o país no caminho da União Europeia em meio às pressões da Rússia. Agora fica com a gente que o podcast está cheio de informação que pode fazer a diferença na sua preparação. Eu sou o Dalmo Borba e o resumo semanal de notícias do podcast DEG começa agora. Os Estados Unidos apresentaram um plano de 20 pontos para encerrar a guerra em Gaza. Donald Trump anunciou a proposta ao lado de Benjamin Netanyahu. Israel endossou os princípios e o Hamas ainda os avalia. No Itamaraty, o chanceler Mauro Vieira aplaudiu publicamente a proposta. Segundo o ministro, a iniciativa coincide com o que o Brasil defende desde o início: cessar-fogo imediato, libertação de reféns, ajuda humanitária robusta, reconstrução e respeito aos direitos humanos. O gesto vem na esteira da aproximação entre Lula e Trump na Assembleia Geral da ONU. No papel, o plano prevê trégua, troca de todos os reféns por prisioneiros palestinos, retirada gradual das tropas israelenses, desarmamento do Hamas e um governo técnico de transição em Gaza, supervisionado por um conselho de paz chefiado por Trump e com participação do ex-premier britânico Tony Blair. O plano ainda fala em não ocupar nem anexar Gaza e sugere, de forma vaga, um caminho para o Estado palestino condicionado à reforma da Autoridade Palestina. Prevê anistia a membros do Hamas que depuserem armas e o exílio dos demais, além de uma força internacional de estabilização com participação de países árabes. Trump deu de 3 a 4 dias para a resposta do Hamas e avisou que, em caso de rejeição, Israel terá apoio total para fazer o que for preciso. Enquanto isso, a situação continua a se agravar. O ministro israelense de Defesa, Israel Katz, afirmou que quem permanecer na cidade de Gaza será tratado como terrorista ou apoiador do terrorismo. O exército israelense bloqueou acessos ao norte e intensificou operações. A Cruz Vermelha suspendeu temporariamente suas atividades na capital do território, realocando equipes por causa da escalada. Hospitais e abrigos no sul operam no limite, enquanto centenas de milhares de pessoas se deslocam para o sul da faixa de Gaza. A ONU insiste: a ajuda não chega na escala necessária. E no pano de fundo, a própria geopolítica do Oriente Médio se transforma. As ações militares de Israel, somadas à devastação em Gaza, desgastaram a lógica de normalização com países árabes e expuseram limites da proteção norte-americana. Egito, Turquia e monarquias do Golfo diversificam parcerias de defesa, aproximam-se de potências como a China e buscam maior autonomia estratégica. Projetos como os Acordos de Abraão e fóruns regionais perdem força e a influência dos Estados Unidos na região parece comprometida. Portugal aprovou uma nova versão da Lei de Estrangeiros que endurece a vida de quem quer viver no país. O texto limita o reagrupamento familiar. Agora, só após 2 anos de residência legal,
com exceções ampliadas para famílias com filhos em comum, pessoas com deficiência ou dependentes. Além disso, a lei fecha a porta para a velha estratégia de entrar como turista e depois pedir residência. Para os cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, como os brasileiros, a regra fica mais rígida. O visto precisa ser solicitado no país de origem. Visto para procura de trabalho só para altamente qualificados. Os demais precisam chegar já com contrato. Resultado prático: menos brechas, mais exigências e um funil para a regularização. Não por acaso, Portugal tem 1,5 milhão de imigrantes, 15% da população, e os brasileiros são a maior comunidade, com mais de 500 mil pessoas. Há ainda uma frente sensível à vista: mudanças na lei de nacionalidade. O parlamento discute restringir a cidadania por nascimento para filhos de imigrantes e aumentar de 5 para 10 anos o tempo mínimo de residência, 7 para pessoas de países da CPLP. Se avançar, o caminho para a naturalização ficará mais longo e mais incerto. Do outro lado do Atlântico, o clima também apertou. Nos Estados Unidos, a Operação Patriot 2.0 concentrou ações do Serviço de Imigração e Alfândega em Massachusetts, onde vive grande parte da comunidade brasileira. O Departamento de Segurança Interna fala em caçar, prender e deportar. Desde a volta de Trump à Casa Branca, o governo contabiliza cerca de 400 mil deportações. Quase 2 mil brasileiros já regressaram em voos desde fevereiro. Os centros de detenção abrigam perto de 60 mil pessoas, um recorde, e as travessias irregulares pela fronteira com o México caíram 92% na comparação anual. O pano de fundo é global. Cresce a criminalização da migração. Procedimentos administrativos viram casos penais, aumenta o encarceramento de quem cruza fronteiras e, em muitos casos, a política migratória se subordina à lógica de segurança, alimentada por narrativas xenofóbicas que associam migrantes ao crime e à pressão sobre serviços públicos. Enquanto isso, as dificuldades de sempre enfrentadas pelos migrantes persistem: acesso à moradia, saúde e escola, barreiras de idioma e documentação, inserção no mercado de trabalho e riscos em rotas perigosas, como a selva de Darién. Para países receptores, o desafio é calibrar o mercado de trabalho, burocracia e integração sem cair no atalho punitivo. E para você que estuda para o CACD, o tema migração caiu na segunda fase da prova de geografia neste ano, em 2025. Fique atento a temas como os fatores de expulsão e atração, impactos nos destinos, obstáculos à integração e o balanço entre desafios e oportunidades dos fluxos migratórios. No Marrocos, a geração Z esteve à frente de protestos ao longo dos últimos dias. Jovens organizaram tudo por plataformas como TikTok, Instagram e Discord. O estopim: dinheiro para estádios da Copa de 2030, enquanto escolas e hospitais seguem sucateados. O grito virou slogan: estádio tem e o hospital. A repressão cresceu. O Ministério do Interior falou em 409 detidos, 263 agentes feridos e mais de uma centena de viaturas danificadas. Em Leklia, perto de Agadir, oeste do país, ao menos 3 pessoas morreram quando forças de segurança abriram fogo durante confrontos. Em resposta, o premier Aziz Akanouch acenou com diálogo, enquanto ativistas pedem que os atos sigam pacíficos. Até celebridades entraram no debate, do goleiro Yassine Bounou ao rapper El Grande Toto. As motivações misturam bolso e dignidade. Em regiões fora do circuito de investimento, faltam empregos e serviços básicos. A promessa de reformar a saúde não conteve a frustração, alimentada por vídeos que viralizam em minutos. Consequências imediatas: centenas de prisões, danos a prédios públicos e carros, e um governo pressionado a explicar prioridades de gasto às vésperas de sediar a Copa Africana de Nações
e com eleições parlamentares no horizonte. Em Madagascar, o foco é outro, mas a energia dos protestos é parecida. Após a reeleição contestada de Andry Rajoelina, boicotada por quase toda a oposição, com participação de 46%, a juventude levou às ruas uma revolta contra apagões, falta d'água e corrupção. O símbolo do desperdício virou o teleférico da capital do país, Antananarivo. Caro, pouco funcional e fora da realidade de quem mal consegue pagar o ônibus. Estações foram incendiadas nos maiores protestos em 15 anos. O governo reagiu com toque de recolher, demissão em massa do gabinete e tropa na rua. 8 países e organismos internacionais criticaram o uso desproporcional da força. A oposição fala em golpe institucional e irregularidades. O denominador comum entre os protestos nos dois países é geracional. Conectados e sem paciência para promessas vazias, jovens transformam memes e grupos de bate-papo em convocatória pública. A logística é digital, a pauta concreta. Serviços que funcionem, governo que preste contas e horizonte econômico minimamente crível. De manifestações recentes no Nepal, Arabat e Antananarivo, a geração Z digitalizou a organização, mas o recado é antigo. Quando a agenda pública não entrega, a juventude empurra a política para o centro do tabuleiro. Para quem se prepara para o CACD, vale observar redes sociais como vetor de mobilização, gasto público como gatilho e instituições testadas sob pressão. Na semana em que a República Popular da China completou 76 anos, Xi Jinping elevou o tom contra a independência de Taiwan. No jantar do Dia Nacional, falou em opor-se resolutamente ao separatismo e à interferência externa, atrelando estabilidade e modernização à liderança central do Partido Comunista. No tabuleiro externo, Pequim mira Washington. Assessores de Xi querem que Donald Trump vá além da fórmula "não apoiamos" e declare que os Estados Unidos se opõem formalmente à independência de Taiwan. Seria um enorme salto com efeitos concretos, isolaria politicamente Taipei e poderia reconfigurar o apoio americano, já que o governo Trump atrasou parte da assistência militar e barrou uma escala do presidente taiwanês Lai Ching-te nos Estados Unidos. Para Pequim, seria sinal de validação internacional do discurso antisseparatista. Para Taiwan, aumento de vulnerabilidade. A disputa passa também pela ONU. Taipei acusa a China de usar a Resolução 2758 como justificativa para uma futura agressão. Pequim responde que o texto incorpora plenamente o princípio de uma só China. Aprovada em 1971, a Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU restaurou à República Popular da China a representação da China nas Nações Unidas e expulsou os representantes de Chiang Kai-shek, mas não decidiu o status soberano de Taiwan, nem autorizou Pequim a falar em nome dos 23 milhões de taiwaneses em organismos internacionais. É justamente nessa ambiguidade que a batalha narrativa se trava. Participação de Taiwan em fóruns multilaterais versus a leitura chinesa de exclusividade representativa. Vale lembrar, em 1949, após a vitória comunista na Guerra Civil, a RPC assumiu o controle da China continental e o antigo governo nacionalista de Chiang Kai-shek se refugiou em Taiwan. Por décadas, Taiwan ocupou a cadeira chinesa na ONU, até a troca de credenciais em 1971. Desde então, a arquitetura diplomática gira em torno de uma só China, com leituras distintas, e do compromisso de manter o status quo no estreito. A Moldova votou e manteve o rumo em direção à União Europeia. O Partido Ação e Solidariedade, da presidente Maia Sandu, venceu a aliança rival de tendência pró-Rússia nas eleições parlamentares. O resultado é um recado claro.
A maioria do país quer avançar na integração com a União Europeia, meta para ser cumprida até 2030, e assim reduzir a dependência de Moscou. O placar dá ao governo fôlego para seguir com reformas, apesar de uma sociedade dividida e de uma economia pressionada por inflação e custo de vida elevado. E por que isso importa para além deste pequeno país europeu? Porque a guerra na vizinha Ucrânia redesenhou o mapa político do leste europeu. Uma Moldova firmemente ancorada na União Europeia reforça a estratégia de contenção à influência russa na região. Não por acaso, o pleito veio cercado de denúncias de interferência, campanha de desinformação, financiamento ilegal, compra de votos e até alertas de bomba e ataques cibernéticos contra sistemas eleitorais. A disputa também passou pela diáspora. Houve muito mais sessões de votação no exterior, em países ocidentais, do que na Rússia, o que a oposição contestou, enquanto o governo alegou razões de segurança. O novo parlamento terá papel decisivo. Cabe a ele guiar grande parte da adaptação legislativa exigida por Bruxelas para a adesão ao bloco. Se a base pró-Europa mantiver coesão, as negociações podem andar. Se não, a agenda vira batalha diária com a oposição pró-Moscou. Em 2024, um referendo sobre a adesão à União Europeia passou por margem estreita, só 50%. O resultado escancara a divisão. Há também a questão que jamais sai do radar: a Transnistria. Essa faixa de terra no leste do país é um conflito congelado desde 1992, quando os separatistas, apoiados por tropas russas, garantiram controle de fato do território. Não há reconhecimento internacional, mas há um governo independente, além de moeda e símbolos que lembram uma mini-União Soviética. A região é majoritariamente russófona e mantém ligação política, econômica e militar com Moscou. Para o governo da Moldova, o temor é virar uma nova Crimeia. Por isso, busca multilateralizar o tema e manter monitoramento de fronteira em coordenação com parceiros europeus. Nesse sentido, a escolha moldava por uma política voltada à adesão à União Europeia fala tanto de prosperidade e Estado de Direito quanto de segurança regional. Para quem mira o CACD, 3 eixos para guardar: alinhamento europeu como âncora estratégica, resiliência institucional diante de interferência estrangeira e gestão de território separatista com tropa estrangeira. E agora, antes de encerrar esse episódio, vamos dar uma olhada em alguns temas que não devem ficar de fora do seu radar. É a nossa sessão de rapidinhas. Terremoto nas Filipinas. Um abalo de magnitude de 6,9 atingiu a cidade de Cebu e arredores, deixando ao menos 69 mortos e centenas de feridos. Mais de 700 tremores secundários foram registrados, com hospitais operando em tendas e resgates em escombros e áreas de deslizamento. Irã cogita nova capital. O presidente Massoud Pezeshkian defendeu transferir a capital de Teherã para o sul, citando crise hídrica, afundamento do solo e sobrecarga urbana. A ideia polêmica mira acesso ao Golfo Pérsico e busca redesenhar o desenvolvimento do país. Papa, Marina e Clima. Em Roma, o Papa Leão XIV cobrou ação contra o aquecimento global e criticou quem ridiculariza a crise climática. A ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, que esteve com o pontífice, reforçou o convite para a COP30 em Belém e falou em compromisso ético para sair do discurso e implementar o Acordo de Paris. Colômbia versus Israel. Após a interceptação pela Marinha israelense em águas internacionais de uma flotilha pró-Gaza com centenas de ativistas detidos, o presidente colombiano Gustavo Petro expulsou os diplomatas israelenses do país e suspendeu o acordo de livre comércio com Israel. O governo israelense chamou os barcos de provocação e afirmou que os detidos estão seguros e com saúde. E assim,
nós encerramos mais um episódio do resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Continue a acompanhar nossos conteúdos. Acesse ideg.com.br e também nos siga nas principais plataformas de áudio e vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem.